Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. GCM de São José, Santa Catarina, Banca FEPESE. Eu, professor Vitor Linage, professor de português, vou montar aquele perfil, vou analisar questões aqui no Implacável Concursos para preparar você melhor para a prova que vai acontecer agora no domingo. Vamos lá! Então nós temos aqui a área de conhecimento. Na parte de língua portuguesa você vai ter apenas 5 questões, cada questão valendo 0,20, o total de 1 ponto. Então, essas áreas de conhecimento aqui vai valer 1 ponto, de conhecimentos de cargo específico do cargo é que vai valer mais, 7,5. Lembrando que você não zera cada um desses tópicos não, tá? Aspecto histórico, 0,5. O português, dentre todos os cargos que não são tão importantes, tá? É o que vale mais, é 1 ponto aqui. Então, sua capacidade em língua portuguesa tem que acertar pelo menos 3 questões aí de português e 1 ou 2 das outras, tá? Lembrando que conhecimento específico do CAC, se você estiver contando em errar essas outras, você tem que mandar ver aí nos conhecimentos específicos do cargo. Depois eu tenho aqui a grade de língua portuguesa, que é imensa. Se eu fosse vocês, não me preocuparia tanto com todos os conteúdos, porque a banca é bem pontual e eu escolhi algumas questões para a gente analisar aqui para saber o que é que pode cair dentro da sua prova. O pessoal do curso aqui, Implacável, já disponibilizou para vocês o edital, tá? Com as dicas do que pode cair, e eu vou reforçar justamente aqui nessa aula, mostrando a grade de português, tá? Uma questão de apenas de compreensão e interpretação de texto, 1 ou 2, eu acredito que seja só 1, tá? Uma de redação oficial, que é a correspondência e redação técnica. Caso caia, gente, você tem que pensar o seguinte: você, guarda municipal, não vai ter tanto foco em texto oficial, porque você não vai redigir textos oficiais. Então, esse cargo está aqui mais como um cumprimento de regimento, tá? Aqui, por exemplo, como é que se escreve uma ata, uma declaração, um contrato, um parecer, uma procuração? É a formalidade, é a impessoalidade, a ausência de argumentação, a concisão, a clareza. Ou seja, se você tem um conhecimento mais amplo sobre a parte específica desse concurso, né, são as leis, você sabe mais ou menos como se redige uma lei, a datação, não colocar 0 à esquerda do número, nomes de meses com letra minúscula, a abreviação de atenciosamente, AT.TE, são coisas básicas que eu acredito que ela não vá cobrar com tanta maestria, com tanta força, mesmo porque serão somente 5 questões. Eu acredito que a FEPESE vai cobrar aí justamente a sua capacidade leitora e interpretativa, de você ler um texto com afinco e saber interpretar essa 1 ou 2 questões de interpretação de texto. Vai lá acertar uma de gramática para demonstrar que você tem conhecimento linguístico suficiente. Nesta aula de hoje eu vou mostrar como é a cara da FEPESE
e vamos corrigir algumas questões que eu aposto que também pode cair nessa prova. Então, você tem aqui a prova inteira, o modelo de prova vai ser aqui em barras, você já sabe disso. O texto não muito curto, também não muito longo. Nós temos um texto aqui mediano, com 3 parágrafos, cada parágrafo considerável tamanho. Um texto apenas, eu acredito que caia nessa prova apenas um texto, tá? As questões vão vir com esse espaço aqui, o quadrado, para você marcar. Depois ela coloca o gabarito dessa forma também, só para te mostrar como é o estilo que com certeza você já fez. Está aqui um texto também grande, tá? O estilo de questões bem gramaticais. Pode também ter ausência de questão de interpretação de texto, tá? Não é certo também que venha uma ou duas. Tem provas que não vem nenhuma questão de interpretação de texto. Pode vir também um textinho curto, tá? Uma prova de 5 questões, que é no caso, ter textinhos curtos, ó, 1 ou 2 parágrafos, só um parágrafo, uma frase, é mais raro, tá? Não é a minha aposta. Eu aposto num texto como esse, texto de 4, 5 parágrafos, um só apenas para toda a prova, beleza? Te mostrei aqui como é o estilo, como é a prova. É bom que você pegue e faça questões dessa forma, tá bom? Aí nós temos aqui a nossa análise da primeira questão. O que é que a gente vai analisar aqui? O uso de conectores, tá? Ela, na verdade, a questão é bem mista. Ela mistura coesão com o uso de conectores. Nessa frase diz o seguinte: além disso, ela pode grifar qualquer conector. Você tem que ter em mente, candidato, a tabela de 2 conectores. Eu vou até disponibilizar aqui para o curso para que você tenha essa tabela e visualize a tabela de conectores coordenados e subordinados. Coordenados, os aditivos, os adversativos. Saber, por exemplo, que a conjunção mas é sinônimo de contudo, é sinônimo de no entanto, não obstante. Saber dominar essa base sinonímica dos termos, não obstante. Se eu domino a base sinonímica de todas as conjunções, de saber pelo menos 3 de cada um, eu domino a minha análise textual, eu domino a minha redação escrita. Portanto, é importante que você demonstre conhecimento dos conectores. Tanto os 5 coordenados, aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo, explicativo, e as 9 subordinadas adverbiais, causal, consecutiva, comparativa e por aí vai. Além disso, soma-se um elemento. Nós temos uma ideia aqui de adição, tá? Nesse primeiro item aqui nós temos adição. Além disso, além do mais, outro sim, nós temos uma ideia aditiva. Aqui está dizendo que é uma causal. Se você voltar ao texto, talvez você até interprete isso. Apesar de conhecerem os malefícios que o consumo de álcool e o cigarro podem causar à saúde do organismo, muitas pessoas acabam aderindo a esse hábito. Esse hábito, o esse é anafórico, né? Ele acompanha a palavra hábito para retomar consumo. Esse hábito não conseguem parar com ele. Com ele quem? Esse hábito, e esse hábito retoma consumo. Nós temos uma hierarquia coesiva. Um termo puxa o outro que substitui outro. Isso está dentro dos conceitos de referenciação. Referenciação. Isso está no edital de vocês, tá? Estratégias de referenciação. Quando um termo retoma outro, que pode ser anafórico, catafórico, deítico. Esses nomes aparecem muito em banca SESP, por exemplo, mas aqui não apareceu. Perguntou apenas quem ele substitui. E trocou aqui. É tanto que a letra B não está correta. O ele retoma hábito. Hábito que retoma consumo. A hierarquia das retomadas é que está equivocada aqui. Letra C. No período, ou seja, ao longo do tempo, serão necessárias quantidades cada vez maiores para se obter a mesma sensação de prazer. Existe uma oração subordinada adjetiva? Você sabe que a oração adjetiva ela precisa do que? Pronome relativo. Na verdade, é quase sempre o pronome relativo que? Mas pode ser o onde, o quem, o qual, não é verdade? Vejamos.
Ou seja, ao longo do tempo serão necessárias quantidades cada vez maiores para se obter a mesma sensação de prazer. O para aqui inicia uma oração subordinada adverbial final. Ok? Aqui, na verdade, ela está reduzida também de infinitivo. Mas é uma final. Não existe pronome relativo nessa letra C para que tenhamos uma oração adjetiva. Não é letra C. Letra D. Após o consumo desses produtos, o cérebro libera substâncias químicas para a corrente sanguínea, a qual, olha aqui o PR, olha o meu pronome relativo aqui, a qual levam a uma sensação momentânea de prazer e bem-estar. O termo sublinhado é um pronome relativo? É, porque dá para trocar pelo qual, que retoma substâncias químicas, a qual levam a sensação. Vamos lá. Após o consumo desses produtos, o cérebro libera substâncias químicas para a corrente sanguínea que levam a uma sensação momentânea de prazer e bem-estar. Que levam a uma sensação. Eu acredito que seja a substância química que produza, que leva a o prazer e o bem-estar, e não a corrente sanguínea. Tá? Tá um pouco ambíguo, porque você pensa que a corrente sanguínea é o elemento que leva, o elemento de meio, o meio não. Quem é que leva a uma sensação momentânea? O verbo levar não está no sentido de ação aí, está no sentido de produzir, levar a consequência de alguma coisa. Portanto, sim, letra D é o nosso gabarito aqui nessa segunda questão. Vejamos a E. Na frase, as substâncias presentes no álcool e no tabaco aliviam esses sentimentos devido a efeitos neuroquímicos que causam... Bababá. O sujeito do verbo causam é efeitos neuroquímicos? Vamos ver. As substâncias presentes no álcool e no tabaco aliviam esses sentimentos devido aos efeitos neoquímicos que causam. Gente, aqui é boa, viu? O verbo causar aqui vem depois do que é um pronome relativo. Perceba, aos efeitos neuroquímicos, os quais causam. Os quais causam. Esse que, pronome relativo, os pronomes relativos retomam e substituem o termo anterior. Efeitos neoquímicos. Ok? Efeitos neoquímicos é o antecedente do pronome relativo. O pronome relativo tem o consequente, que é sempre o verbo depois. Entenda uma coisa, todo pronome relativo vai ter um antecedente e um consequente. Vamos escrever uma frase aqui antes de explicar essa letra E. Posso dizer o seguinte, ó. Ana, que passou no concurso. Não interessa o restante da frase e nem o início. Ana, que passou no concurso. Esse que é um pronome relativo, porque eu posso trocar pela qual. Vai lá, faz comigo. Ana, a qual passou. O pronome relativo retoma e substitui o termo anterior, Ana. E o verbo que vier à frente, o primeiro verbo que vier à frente, será o seu consequente. Então, eu chamo aqui de consequente e Ana de antecedente. Eu tenho que entender qual é a relação desse antecedente com o consequente. Eu pergunto a vocês, na frase, Ana que passou no concurso. Quem foi que passou no concurso? Você me diria, Ana. Ah, professor, então Ana seria o sujeito do verbo passar? Eu diria, semanticamente sim. Semanticamente sim. Ana passou. Só que o pronome relativo, ele vai exercer, presta atenção no que eu estou falando, o relativo vai exercer a função que seria do antecedente. Prático para você fazer é só tirar o pronome relativo. Tira. Lê a frase sem um pronome relativo. Ana passou. Na frase Ana passou, você diria que Ana seria o sujeito. Só que como tem um pronome relativo na frente dele, em vez de dar a ele o nome de sujeito, eu passo isso para o pronome relativo. Portanto, o pronome relativo vai exercer a função que seria do antecedente. Isto é,
efeitos negativos causam, efeitos neoquímicos causam, efeitos neoquímicos seria o sujeito do verbo causar, mas o que é quem vai exercer a função de sujeito. Pode prestar atenção que ele está no plural, porque ele concorda com efeitos neoquímicos, mas o que rouba a sua função. Para isso, candidato, para você entender bem isso aqui, que é um pouco complicado, você precisa ter noção de sintaxe e você precisa saber a função dos pronomes relativos. Você estuda as orações subordinadas adjetivas para depois entender a função dos relativos. Preciso muita calma nessa hora, tá bom? Então é isso. Gabarito, letra D. Na próxima questão, nós temos o seguinte. E isso pode levar à dependência, blá, blá, blá. O que é que está pedindo aqui? Várias coisas, né? Questões de fonética, que é aquela primeira parte do edital de vocês. Vamos lá. As palavras química e incontrolável, o número de fonemas é igual ao número de letras. O número de letra é igual ao de fonema? Vejamos. Química. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. O QU e o GU, quando o U não é pronunciado, ele some. Então ficaram 6 fonemas, não é? Incontrolável. O M e o N, sempre que vier antes de consoante, ele não existe. Ele some. Então, eu vou perder 2 fonemas aqui. Eu estou com preguiça de contar. Então, o número de letras não é igual ao de fonemas. Porque eu tenho dígrafo QU, dígrafo IN e dígrafo ON. Tá bom? Letra B. O verbo caracterizada concorda em gênero e número com o substantivo dependência? Vamos lá. O verbo caracterizada. Vamos ver aqui, ó. Caracterizada. O verbo caracterizada que é um adjetivo, gente. Adjetivo não participa, mas vamos lá. E isso pode levar à dependência química. Aqui, na verdade, é um verbo no particípio que tem a função de adjetivo. Aqui é uma oração adjetiva reduzida. Deveria ser assim, ó. Que é caracterizada, porque ela está reduzida, pela vontade. Mas vamos saber aqui. Concorda em gênero e número com o substantivo dependência? Vejamos. E isso pode levar à dependência química considerada pela vontade incontrolável, pela substância a qual se depende. Bom, isso aqui concorda com ele, não concorda, gente? Caracterizada. Eu acredito que isso aqui não seja verbo. Será? Dependência é um substantivo. Bom, eu vou interrogar isso aqui, vou para a próxima. O uso repetido da contração da preposição per, com os artigos a e o, pela e pelo, resulta num erro de coesão textual? Isso pode levar à dependência química caracterizada pela vontade incontrolável e pela substância. Não. O uso repetido desses elementos aqui mantém o que a gramática chama de paralelismo. Ou seja, eu tenho 2 complementos nominais aqui, pela vontade controlável e pela substância, que mantêm o paralelismo. O que é o paralelismo sintático? É a manutenção de estruturas parecidas dentro de um texto. Tá bom? Eu posso dizer o seguinte, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui nessa folha em branco. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu gosto de cebola, de alho. Alho é muito bom. Não sei se vocês aí no sul costumam comer alho, mas aqui no Nordeste a gente come bastante. De alho, de alho, de cebola, de sal. A gente gosta bastante de sal também. Veja, a repetição da preposição de nessa sequência de frase se deve para a manutenção de estruturas idênticas. Gosto de cebola, de alho, de sal. Enumera os 3 objetos indiretos. Tudo bem? Eu
uso, a manutenção de estruturas idênticas. A gente tem isso, o paralelismo. Então, não é um erro de coesão textual. A expressão a qual deve ser substituída pela expressão da qual, pois dependente rege a preposição. Quem é dependente de. Verdade. Vejamos aqui. A qual, sempre que você vir um pronome relativo, ele vai estar subordinado à expressão que vier à frente, ou o verbo ou o nome. É dependente de, ou é dependente a. Então, é dependente de. A preposição do termo a qual o pronome relativo está deve retornar para antes da expressão a qual, o qual ou o que. Então, se eu escrevesse da qual se é dependente, estaria certo. Tudo bem? A letra D é o nosso gabarito porque está certo. A letra B, eu ficaria só de olho nesse nome verbo, tá? Porque aqui é um particípio. Eu poderia elaborar um recurso para essa questão também, tá? Tem autores que consideram verbo, tem autores que consideram adjetivo, tá? Ficar de olho. Dependência e abusivo são considerados primitivos? Não, não são primitivos. Dependência vem do verbo depender e abusivo vem do verbo abusar. O verbo sempre vai ser uma palavra primitiva. Ele sempre vai ser gerador de novas palavras. Nesse caso, dependência, nós temos uma derivação sufixal. Abusivo, abusar, derivação sufixal. Sufixo ivo. Portanto, é letra D mesmo, mas eu faria um recurso para essa questão. Lembrando aqui que a equipe vai fazer a live de correção no domingo, tá? Vamos ficar de olho aí nessa prova. Se sair a prova, a gente faz domingo, senão na segunda-feira. Vamos para a próxima. Gente, deixa eu dar umas dicas sobre essa questão de pronome relativo. Você está vendo que ela cobrou demais pronome relativo. Então, eu vou voltar aqui para essa folha em branco. Pensa comigo nessa segunda frase aqui. O santo que creio. Isso aqui é uma questão de regência. Note que aqui eu tenho um pronome relativo. Eu consigo trocar por o qual. O santo, o qual creio. Você sabe que o pronome relativo tem antecedente e tem consequente. O consequente é creio. O verbo crer rege a preposição em. Quem crer, crer em algo. O que, pronome relativo, vai atrair essa preposição para antes desse pronome. Portanto, a frase deveria ser: o santo em que creio. Fala comigo. O santo em que creio. Aí você, professor, eu nunca falo isso. Verdade, gente, mas a norma culta pede que você faça. Ok? Vamos fazer mais uma, ó. O restaurante que almocei. Então você pode pensar o seguinte: e sabe um restaurante onde eu almocei? Eu botei o quê, tá? O restaurante que almocei. Quem almoça, almoça algo, mas almoça em. Eu almocei em um restaurante, em um lugar, em um hotel. Essa preposição do verbo almoçar deve voltar para antes do relativo que, ficando como, gente? O restaurante em que almocei. Posso dizer a moça, que é um óbvio, a moça que gosto. Se você reparar, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição de. Quem gosta, gosta de. Era melhor quem, né? A moça... Não, quem não. Vou deixar o que mesmo. A moça que gosto. A moça de que gosto.
Então é isso, a lição os pronomes relativos atraem a preposição do verbo a seguir. Perfeito? É isso. A próxima nós temos o seguinte, quarta questão. De acordo com as normas da língua padrão. Tem o seguinte. A emissora de rádio agradeceu... Olha, tá falando em normas da língua padrão. Cara, isso aqui é muito amplo, tá? Normas da língua padrão é um campo muito vasto, né? Diz o seguinte. A emissora de rádio agradeceu a sessão aqui está certo, né? A sessão, reunião de S's, vários S's, né? A sessão do horário destinado à propaganda. O que é destinado a, tá certo? A propaganda é bonita, a propaganda é um substantivo feminino. Então, aceito uma crase aqui, sessão está certo, mas falta uma crase aqui. O verbo agradecer, ele pode ter duas regências. Ele pode ter no sentido de causar satisfação ou então de contato físico. Você vai colocar o seguinte, olha, se tiver contato físico não tem preposição. Sem contato físico tem preposição. Claro que o tio vai escrever. Então eu posso ter o verbo agradecer assim, ó, agradecer. O verbo agradecer, se tiver com contato físico. O que acontece se tiver um contato físico? Eu vou colocar sem preposição. Ou seja, não vai ter nenhuma preposição lá. Se o verbo agradecer não tiver contato físico, sem contato físico, o que acontece? Ele tem preposição, com preposição. Então você pode pensar no seguinte, olha, o pai agradeceu o filho com um abraço apertado. Nesse sentido, ele teve contato físico, o verbo vai ser VTD. Ele não vai ter preposição. Agora, se eu disser o seguinte, ó, o professor Vitor agradeceu... Pensa comigo, os alunos do Implacável ou aos alunos do Implacável? Eu acredito que eu estou um pouco longe do sul, né? Eu estou aqui no Ceará, mas eu acredito que eu não tive um contato físico com vocês. Então eu vou dizer o seguinte, o professor Vitor agradou aos alunos. Quando não tiver um contato físico, eu uso preposição. A emissora de rádio agradeceu a sessão. Vai ter que ter uma crase, porque é no sentido de causar satisfação. Ela não foi dar um abraço. Tudo bem? Então, letra A não é. Planejaram-se vultosos recursos. Grandiosos recursos. Tá certo, vultosos, grandiosos. Para a construção de barragens na região. O verbo planejar está acompanhado da PA, partícula apassivadora. Muito cuidado com isso, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Uma dica boa de concordância é o seguinte, tá, gente? Olha, pensa na frase aqui, ó. Vende-se carros. Eu acho que você já passou por algum lugar e viu uma frase semelhante a essa. Vende-se carros. Pensa comigo. Eu tenho que avaliar se essa concordância está certa. Para isso, eu tenho que ter uma noção de sintaxe. Quem vende, vende algo, verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o se que se acopla a ele vai ser uma PA. O que é uma PA? Partícula passivadora. VTD, PA. A palavra carros vai ser o meu sujeito que é paciente. Ora, o verbo deve concordar com o seu sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural. Então, deveria ser vendem-se. Agora, faz comigo aqui, ó. Aluga-se
Apartamentos. Frase muito usual. Apartamentos. Como é que eu verifico se essa frase está certa? Se você vir o se apregado no verbo, você tem que classificar a transitividade dele. Tira de contexto e avalia. Quem aluga, aluga algo. O verbo é transitivo direto. Ora, se o verbo é VTD, o se vai ser PA. Ora, se tem PA, vai ter sujeito. O sujeito paciente geralmente está depois dele. Como o sujeito está no plural, deveria ser o quê? Alugam-se apartamentos. Agora, cuidado. Se não houver um VTD, aí o verbo não pode variar. Por exemplo, uma frase muito usual também. Precisa-se de funcionários. Funcionários. Nessa frase, o se está junto a um verbo que não é transitivo direto. Quem precisa, precisa de VTI, né? É um verbo VTI, verbo transitivo indireto. Portanto, o se não vai ser PA. Professor, e quando não for VTD? O se vai ser a Ivete Sangalo, índice de indeterminação do sujeito. Ora, o sujeito é indeterminado, portanto o verbo não se flexiona. Tá certo? Então você pensa aqui comigo, ó. Planejaram-se, quem planeja, planeja algo, VTD, então o se vai ser PA. Vultosos recursos é o meu sujeito simples. Por isso que o verbo está no plural. Tá bom? E a letra B é o nosso gabarito. Não vi erro nenhum aqui. Vamos olhar as outras. Se você está respirando, continue acreditando e não se entrega, não. Se você está respirando, continue, continuar, o ar, tá certo aqui, o é, acreditando. E não se entregue. Aqui é uma questão de quê, menino? De correlação verbal. É correlação verbal. Vamos verificar aqui? Vamos fazer nessa outra folha. Posso fazer aqui, ó. Continue e entrega. Vou fazer aqui mesmo. Posso fazer o seguinte. Continuar. Então, eu tenho continua tu. Continue ele. É isso? Então, continue está na terceira pessoa. O você, embora seja segunda, o verbo está na terceira. Está certinho aqui, viu? Acreditando. E não se entrega, não. Entregar. Então, eu tenho entrega tu. Entregue ele. Então, entrega tu, entregue ele. Existe um erro de correlação aqui verbal das formas do infinitivo. Então, aqui está certo, note que o continue é de terceira pessoa por conta do pronome de tratamento. Pronomes de tratamento levam à terceira pessoa. Aqui deveria estar na terceira pessoa, mas está na segunda. Como não está na terceira, ou seja, deveria ser entregue, o que é que acontece aqui, gente? Está errado. A questão foi um pouco difícil aí, mas a gente vai à frente, né, gente? Então, questão de correlação verbal de verbos no imperativo, tá? A gente vai ter que estudar isso aqui depois, verbos no imperativo. Há cerca de 3 meses, está certo? O acerca separado, né? Acerca junto quer dizer sobre. Há cerca de 3 meses, fui notificado pelo Tribunal de Justiça de que meu divórcio foi finalmente diferido, foi deferido, foi aceito, foi acatado, não é? Temos um erro aqui. A fim de recuperar, a fim de, no sentido de desejar,
O afim é separado, é a finalidade, é o desejo de ter alguma coisa. Então, é separado. A fim de recuperar o teu fôlego, descanse um pouco. Então, ficamos com gabarito letra B, questão bem difícil, viu? Bem difícil. O que é que eu tenho aqui agora? Falando um pouquinho sobre questão de ortografia. Enquanto dirigia pela autoestrada, o que é que a gente aprendeu depois do acordo ortográfico, que já faz 9 anos, tá? Do acordo. Sempre que eu tiver uma letra diferente, a última for diferente da primeira que vem a seguir, elas se juntam. Autoestrada. Posso pensar também em super dica, tudo junto. Ou seja, o que é que você vai anotar aqui, ó? Diferentes se juntam. E o que é que acontece se elas forem iguais? Iguais se separam. Iguais se separam. Dica bem boa. Então, autoestrada é diferente, super dica, o R é diferente do D, se juntou. Tá certo? Agora, se fosse, por exemplo, anti-inflamatório. Inflamatório. Nesse caso, ela seria separada, porque iguais se separam. Tudo bem? Paranoico, perdeu o acento. O que é que acontece com a gente no acordo ortográfico, com os acentos? Vamos lá, deixa eu te dar uma dica básica aqui de separação de sílaba. Sempre que eu tiver uma palavra com 3 vogais, como é o caso de ideia, eia, ideia, 3 vogais, eu vou escrever aqui uma fórmula de Bhaskara, tá? Ó, 3V, 3 vogais, em que a última for um A ou um O, o que é que vai acontecer? Vai ser 2 mais 1. Vamos separar a palavra ideia. Note, eu tenho 3 vogais. Então, eu separo como? I-dei-a. 3 vogais, em que a última é um A ou O A fica sozinho e as duas juntas. Professor, por que você está falando isso? Para que você entenda a regra dos ditongos abertos que perderam acento, você precisa saber separar as sílabas. Então, sempre que um ditongo aberto vier no meio, perdeu o acento. Como é o caso de ideia, de estreia, de uma que você ainda usa hoje em dia, que está errado, que é a palavra joia. Joia, perdeu o acento. Note. E paranoico do mesmo jeito. Paranoico. Note que o ditongo ficou no meio, ou seja, ele é paroxítono, perde acento. Agora, se o ditongo vier no fim da palavra, mantém, como é o caso da palavra céu, como é o caso da palavra constrói. Note, constrói, manteve o acento. Então, paranoico, por o ditongo vir no meio, perdeu o acento. Autoestrada está certo, paranoico está certo, e ciúme é um hiato, né, gente? Ó, ciúme, não caiu o acento dos hiatos. Então, ciúmes tem acento. Autoestrada, paranoico e ciúme. Letra B é o nosso gabarito correto. Tá bom? Próxima, quarta questão, está colocando concordância nominal. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem. Diz o seguinte: mal tocou a sineta, a palavra mal, com U ou com L, você já sabe, né? O mal com U é o contrário de bom. E o mal com L é o contrário de bem. Tanto é o contrário de bem, ou pode ser associado a tempos. Sempre que tiver associado a tempos, valor temporal é mal com L também. Mal tocou a sineta
entraram na capela. Então tá errada. Vocês, plural, estão quites com as mensalidades? Tá errada também. Encaminhamos em anexo. A expressão em anexo é invariável. Em anexo não varia, tá? Em anexo nós temos também o a sós, que são expressões que nunca vão mudar a escrita. Eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, ó. Ele está, olha que estranho, gente. Ele está a sós. Tá certinho essa frase. Ah, professor, mas não é só um? É, mas a expressão a sós e anexo, elas não variam. Então tá errada a variação de em anexos aqui. É proibido, é necessário, é permitido, é bom, é ruim. Essas expressões só vão variar se a palavra que é o sujeito, no caso a permanência, tiver acompanhado de determinante. No caso, um artigo. É proibida a permanência de candidatos. Letra D, essa quarta questão, não é? Proibido a entrada. Seria certa essa questão, essa alternativa se não houvesse o determinante A. Tá certo? Letra D, quarta questão. Na próxima, questão muito típica da banca, a gente viu no início da nossa aula isso aqui, que diz o seguinte: complete a frase abaixo, lacunada. Já faz. Você sabe que o verbo fazer indicando o tempo, ele é invariável, não é, candidato? O verbo fazer indicando o tempo, já faz horas que te espero, já faz dias, já faz décadas. O verbo fazer indicando o tempo não varia. O verbo haver, quando vier sozinho. Cara, o verbo haver me dá um trabalho dos infernos. Eu vou ter que explicar isso aqui para você, gente, porque cobra na banca de vocês. Olha, se eu terminar essa aula e você sair daqui entendendo bem o verbo haver, o tio vai ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz se você souber pelo menos essa dica sobre o verbo haver. Então vejamos, eu digo o seguinte, ó. Vai lá, anota aí, ó. Verbo haver, dica do tio Vitor. O verbo haver é um verbo impessoal. Pode anotar aí, é um verbo impessoal. Professor, o que quer dizer impessoal? Sem sujeito. E ele não tem sujeito, é óbvio que ele vai ficar no singular. Eu vou colocar assim bem expresso, sem plural. Tudo bem? Aí você me diz aí, professor, mas não é só quando é no sentido de existir. Cara, o verbo haver no Brasil, ele só vai ter o sentido de existir. Ele não é usado em outro sentido. Mas tem, gente, tem outro sentido. Mas no Brasil não. As provas aí da FEPESE vão se basear em textos. Então, dificilmente o verbo haver vai apresentar um outro sentido. Tá bom? Então, decore. Verbo haver impessoal, sem sujeito, não faz plural. Faz um mantra aqui comigo. Vamos fazer um mantra aqui comigo, vai. Verbo haver não faz plural, verbo haver não faz plural, verbo haver não faz plural, vai. Tô ouvindo o coro, vai do Implacáveis, vai. Verbo haver não faz plural, verbo haver não faz plural, verbo haver não faz plural. Coloque isso na tua cabeça. Se você vira o verbo haver no plural, é crime, tá? O verbo haver sempre tem uma estrutura, VTD, OD. Ele sempre vai ser verbo transitivo direto e sempre vai ter um objeto direto. Aí eu vou colocar aqui uma OB, que é uma observação. A abreviação de observação é OB. OBS é mais de uma observação. Aqui é só uma. Varia. Oxi, Vitor, tu não disse que não varia. Varia se for auxiliar. Como é isso, Vitor? Auxiliar? Não entendi. Vou explicar. Professor, quer dizer que essa regra aqui é uma exceção? Não é uma exceção. Você vai ver aqui por que eu não estou contrariando. Vamos colocar aqui uma frase. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó. Havia momentos difíceis. Professor, não é havia um momento, não. Me diga uma coisa, gente. Me diga vocês dos implacáveis. Se eu escrevesse a frase assim, havia momentos,
Diz aí quantos de vocês colocariam essa frase certa. Não, seja sincero comigo. Você olharia para essa frase e diria, está correto. Havia um momento, está certo. Gente, se sim, então tá difícil para essa prova. O verbo haver não faz plural, o verbo haver não faz plural, o verbo haver não faz plural. Pode tirar essa égua daqui. Não faz plural, é havia momentos. Tá bom? Haverão momentos, haveriam alunos, está tudo errado. Beleza? Verbo haver não faz plural. Perfeito. Agora, se o verbo haver vier numa locução verbal, vou dizer o seguinte, ó. Pode haver momentos. Se vier numa locução verbal, eu vou ter que avaliar se o verbo haver é o principal ou é o auxiliar. Professor, o que é isso? Sempre em uma locução verbal, que são dois verbos um ao lado do outro, o último dos verbos é chamado de principal, portanto, VP. E o anterior é chamado de auxiliar, tá bom? Poder é auxiliar. O que é que acontece aqui? Todas as características do verbo principal devem ser transferidas para o auxiliar de forma obrigatória. O verbo haver transmite para o auxiliar a sua impessoalidade, sendo, pois, proibido colocar um M horroroso aqui, ó. Podem haver, isso aqui está errado, não existe, tá bom? Podem haver, não é de Deus, é do demônio. Então, se o verbo haver for o principal, ele não permite que o auxiliar se flexione. Agora, pense comigo, se fosse o contrário, eu posso dizer o seguinte, ó. Eles haviam fugido. Aí, a primeira coisa que você estranha é o verbo haver no plural. Pode estranhar mesmo. Só que aqui, nós temos uma locução verbal. Nessa locução verbal, o verbo haver não é o principal, não, filho. É o verbo auxiliar. VA. Como é que funciona a locução verbal mesmo? Todas as características do principal são transferidas para o auxiliar. Você está vendo o verbo haver aqui no plural, mas não é o verbo haver. Porque o verbo haver como auxiliar, ele vai perder as suas características para assumir as do principal. Então, tudo o que se disser do principal se aplica ao auxiliar. O verbo auxiliar, o verbo haver aqui como auxiliar, perdeu as suas características de quê, gente? De impessoalidade, para assumir as do principal. Portanto, a única possibilidade de você ver o verbo haver no plural é se ele for auxiliar. Então, essa frase aqui está totalmente certa. Gente, você que está vendo pelo YouTube, volta um pouquinho essa teoria e veja de novo o que eu falei para você entender. Veja, já faz décadas havia neste condomínio muitas árvores frutíferas. O verbo haver está sozinho, gente. Então, ele não faz plural. Então, é havia. Havia. Neste condomínio, muitas árvores frutíferas e uma linda horta. Atualmente, o verbo existir faz plural. Vamos trocar ali pelo verbo existir? Vamos aqui, ó. Havia momentos, se eu troco o verbo haver pelo verbo existir, o verbo existir vai pluralizar. Ia ficar como? Existem o quê? Momentos. O verbo haver e o verbo existir semanticamente dizem a mesma coisa. Só que o verbo existir vai pluralizar e o verbo haver não. Tá bom? O verbo existir sempre vai ser intransitivo, momentos vai ser o meu sujeito. Então, nessa frase aqui, atualmente, o que é que existe? Atualmente, existe somente canteiros. Então, existem no plural. Existem canteiros com algumas flores e um parquinho. Então, faz havia existem. Faz havia existem. Letra B é o meu gabarito. Então, candidato, nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Eu estou vendo aí. Vamos pedir mais aulas do professor Vitor, né? De correção de prova,
para que a gente possa verificar e fazer a melhor prova para esse concurso e os outros, né, que vai haver dentro aqui do país. Tem CNU, tem vários outros, porque aqui o Implacável é só para a Guarda Municipal. Então a gente vai se preparar para o próximo concurso e agora o de domingo, que eu sei que você vai gabaritar. Vou voltar aqui para a tela inicial, que a gente tem a grade, tá aqui. Tudo que eu falei aqui. Já fiz a previsão, o pessoal do Implacável já deve ter disponibilizado para vocês o que poderá cair na minha previsão, detalho cada conteúdo desse. E é isso. Sou o professor Vitor, o professor novo de português de vocês. Espero que vocês tenham bastante sorte nessa prova de domingo. Valeu, gente. Forte abraço aqui do Nordeste, forte abraço daqui do Ceará. Estamos juntos.